Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo, com o espírito cooperativo em alta. Iniciamos mais um Cooper News SC para você. Veja então os principais assuntos de hoje. Gente que faz o agronegócio destaca os resultados do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Santa Catarina. Comentário da semana sobre responsabilidade da Secretaria da Agricultura do Estado. Guerra no Irã encarece fretes e adubos no agro catarinense, disse analista da Epagri. E também tem uma análise do mercado do leite por especialista parceiro da Cooperalfa de Chapecó. O nosso solo é um ser vivo, por isso precisa de atenção. Adubando corretamente garante maior produção. Com fertilizante organomineral, a colheita está na mão. Jufer mais e Cooperene Bio, mais o agricultor tem a solução. Procure na cooperativa da Fecoagro, que é fruto da união. Fertilizante organomineral é o futuro dessa nação. Fertimais e Cooperene Biomais, na base e na cobertura, dão resultado garantido sem contestação. Pensa na cooperativa da sua região. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da Fecoagro, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da Fecoagro, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A Fecoagro é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A Fecoagro é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da Fecoagro, a colheita enche o galpão. Nobre Cooperene mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da Fecoagro, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da Fecoagro de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. Muito bem, estamos de volta e agora para falarmos de uma parceria que tem ajudado no desenvolvimento de diversas cadeias agrícolas do Estado. É sobre a assistência técnica e gerencial do Senar, a TEG. Hoje vocês vão conhecer uma família de apicultores que trabalha com a atividade desde a década de 50. Mas só agora, de uns 4 anos para cá, que a propriedade começou a ganhar destaque. Teve até um prêmio nacional, veja só. Apoio Sistema Faesc Senar. Compromisso com o agro catarinense. Bom, gente, tá aqui a equipe que vai pra
Lua. Não, vai para o apiário. O Fábio, o Guilherme, o Wanderson e o seu Verno. Bom, essa turma aí vai pro apiário para mostrar como é que é feito o trabalho na apicultura. Fala, Fábio. Preocupado não? Mais ou menos, né? É? Um pouquinho. E aí, Guilherme? É a lida do dia a dia, né? É. Pra vocês tá tranquilo, né, seu Verno, Wanderson? Sim, tá tranquilo. Bora pra lida? Bora. Então vamos. Vamos lá daqui. Hoje a nossa missão será por aqui, num apiário. Mas não um apiário qualquer, não. É um apiário campeão. Estamos na propriedade do seu Verno, em Maravilha, onde ele e a família possuem 10 apiários, com 100 caixas no total. Algo que começou lá em 1952, com o avô do seu Verno, e de geração em geração foi passando. Que o mel catarinense é um dos melhores do Brasil, isso tá mais do que provado. Ele ganhou status internacional de primeiro mundo, tá lá no topo. E mais, nós temos aqui a maior produtividade por metro quadrado. Podemos ou não ser exibidos? No estado, igualzinho ao seu Verno, existem outros 13 mil apicultores que manuseiam cerca de 360 mil colmeias, com 5 mil toneladas produzidas todos os anos. Mas o mel do seu Verno é diferenciado. O apiário Três Coqueiros ganhou o 3º lugar na categoria Mel Claro em concurso da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura. Você tem que ter um bom manejo desde o começo lá do início, né? Na verdade é uma cadeia. Desde clima, florada, o processo de extração, de lá trazer para cá, para a agroindústria, né? E ali o manejo, né? Tudo detalhezinhos, que às vezes você não percebe, mas você tem. E daí que nem a parceria com os guris ali do Senar, né? Que foi a evolução que expandiu de uma vez, né? Então, E esse detalhezinho é olhar todo dia? não seria todo dia, mas é você ter, né? Você percebe, né? Você tem que ter lá. Eu tenho uma caixa que é ali, nós passamos ali, né? Que é abertinho, essa todo dia, né? Sim. Mas ela serve de parâmetro para os demais lugares, né? O seu Verno está fazendo sucessor. O Wanderson vem aí. Mas tinha uma necessidade de ter mais abelha. Para ampliar, a gente acabou tirando alguns ninhos que tinha em casas, alguns locais onde é que a abelha tinha se instalado, né? Então eu ia junto, né? Daí ali que começou o gosto. Teve uma vez que eu tinha em torno dos 10 anos, fui parar até no hospital. Sério? Sim, e quase fui de araço para cima, a gente fala, né? Mas a minha avó pensou, esse piá não vai continuar. Mas eu fui, continuei, tomei gosto, é uma atividade que eu gosto, assim, é quase um hobby também, né? Sim. E é uma forma também trabalhar com um animal desse, né? A abelha traz um entretenimento, né? As 60 mil abelhas por caixa, para seguir produzindo com excelência, precisam de um cuidado todo especial. E é aí que entra a assistência técnica e gerencial do Senar. E na propriedade do seu Verno, são 2 profissionais. O Guilherme foca mais na produção, na lida de campo. O ideal é que as colônias estejam, digamos, em meia sombra. Não totalmente encobertas, mas também não totalmente expostas ao sol, né? O ideal seria que pegasse o sol pela manhã e a sombra à tarde, né? Na nossa região é muito difícil a gente ter problemas de falta de água nos apiários, porque é uma região rica, né, em recursos hídricos, né? Então esse recurso é ideal, é bom que esteja próximo, mas normalmente não é um problema. É importante salientar assim, nas épocas que tem carência de floradas e de alimentação externa, a gente está fornecendo uma suplementação para que as colônias se mantenham fortes, principalmente em período de inverno, período que não tem alimentação, né? Já o Matheus é o técnico da agroindústria. Desde a chegada da melgueira, esse favo que vem do apiário, até o invase final, o processo é longo, delicado, cuidadoso, para deixar o mel nos padrões exigidos pelo mercado. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele estraga sim. Se você perguntar para a grande maioria da população, não vai dizer que o mel nunca estraga. Mas sim, ele estraga. Então nós precisamos ter um cuidado lá do apiário, trazendo para a indústria, proteger ele das intempéries do tempo, poeira, enfim, todas essas questões que se tenham.
recomendado ensacar essas melgueiras do mel, trazer para a indústria. No momento de desoperculação, cuidar se o mel está maduro, sim ou não. A centrifugação, todo o restante do processo sendo conduzido num ambiente controlado, um ambiente higiênico, para que nós tenhamos o maior da qualidade do mel, conseguirmos passar para o pote, que é o que o nosso consumidor ele procura. E acredito que ele tenha... O mel ele tem esse poder de levar as características de cada lado do nosso estado para o pote do mel. O futuro da cadeia do mel é promissor, mas ele precisa ser sustentável, ter rastreabilidade e valorizar a biodiversidade. Porque é assim, zelando pelo que se faz, que o produtor consegue colocar aí, na sua mesa, o melhor mel do mundo. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E agora vamos acompanhar o comentário a cargo da Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina com o secretário Ademir Dalla Corte sobre o programa Coopera Agro SC. Coopera Agro chega para gerar oportunidades para o agronegócio e fortalecer a cadeia produtiva do agronegócio catarinense. Esse setor que é tão importante, que tem uma importância de gerar riqueza, gerar renda e cada vez dar melhores condições para o produtor investir. Então esse projeto foi construído junto com a Secretaria do Planejamento, a Secretaria da Fazenda, a BRDE e a Secretaria da Agricultura, junto com as cooperativas e as agroindústrias. Então serão R$1 bilhão disponíveis para o produtor, para ele investir, principalmente nessa cadeia produtiva da suinocultura e da avicultura, com 9% de juros no máximo ao ano, então juros subsidiados e também com prazo de 10 anos para pagar. Então tudo isso vai fortalecer, vai permitir para que essa cadeia de proteína animal continue investindo em Santa Catarina, porque é um setor muito importante, que gera muita renda, que nós temos 30% do nosso PIB corresponde do setor do agronegócio, e esse investimento do governo do estado, esse trabalho em conjunto para fortalecer o produtor, fortalecer o cooperativismo, a integração e fazer com que Santa Catarina continue sendo essa referência no agro para o Brasil. E agora veja o que teremos no próximo bloco. Guerra no Irã encarece fretes e adubos no agro catarinense, diz analista da Epagri. E tem também uma análise do mercado do leite por especialista parceiro da Cooperalfa de Chapecó. O nosso solo é um ser vivo, por isso precisa de atenção. Adubando corretamente garante maior produção. Com fertilizante organomineral, a colheita está na mão. Junfer Mais e Cooperene Bio, mais o agricultor tem a solução. Procure na cooperativa da Fecoagro, que é fruto da união. Fertilizante organomineral é o futuro dessa nação. Mais e Cooperene Biomais, na base e na cobertura, dão resultado garantido sem contestação. Pensa na cooperativa da sua região. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da Fecoagro, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da Fecoagro, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Mãos que acolhem, que orientam, que compartilham saberes e abraçam oportunidades. Mãos que constroem pontes onde antes havia distância, que mostram caminhos onde antes havia dúvida.
Somos guiados por mãos que se unem, as mãos de quem ensina e de quem aprende. De quem planta e de quem sonha, de quem cuida e de quem transforma. Cada gesto, cada orientação carrega uma história escrita a muitas mãos. Mãos que fortaleceram comunidades e abriram portas para novos futuros. Que acreditam no poder da conexão, da escuta, do pertencimento. Há 7 décadas continuamos movidos pela mesma essência: transformar vidas. E não é apenas um propósito, é o que fazemos todos os dias, com respeito, dedicação e comprometimento. Seguimos guiados pelas mãos que constroem o amanhã. Mãos que conectam pessoas, campo e mar. Extensão Epagre, 70 anos. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da Fecoagro, a colheita enche o galpão. Nobre, cooperene, mais e fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da Fecoagro, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da Fecoagro de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. E nessa segunda parte do programa de hoje, o analista da Epagri-Cepa, Robert Montalvan, explica como os conflitos internacionais têm impactado diretamente o agronegócio de Santa Catarina. Ele aborda os reflexos nas exportações, preços de insumos, fertilizantes e produtos agropecuários, além dos desafios enfrentados pelos produtores rurais diante da instabilidade global. A guerra no Irã, que iniciou no fim do mês passado, acendeu um alerta para o agronegócio catarinense. E quem vai explicar os motivos e os detalhes dessa questão é o analista de socioeconomia da Epagri-Cepa, Andrés Montalvan. Muito obrigada, Andrés, por aceitar o convite de estar no SC Agricultura hoje. Bom dia, Renata. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, Andrés, as tensões internacionais aumentaram nas últimas semanas e algumas rotas estratégicas de comércio foram afetadas, especialmente no Oriente Médio. Diante desse cenário, quais são os primeiros impactos que o agronegócio catarinense pode sentir? Bom, diante desse cenário tão abrumador, né, a gente pode observar a priori a elevação nos custos dos fretes, nos custos do transporte e do seguro marítimo. Então, dessa forma, para quem está inserido nas cadeias produtivas, pode sentir já de primeira mão esses impactos. Por outro lado, poderemos observar alguns impactos no mediano e no longo prazo, e eles relacionados à disponibilidade de alguns insumos e alguns aspectos específicos da cadeia logística que poderemos observar, então, acompanhar para poder entender melhor como é que isso vai acontecer. Santa Catarina depende fortemente dos seus portos, o porto de Itajaí, de Itapuá e de São Francisco do Sul, para exportar carnes e outros produtos agropecuários. Andrés, de que forma esses conflitos podem impactar a logística dos portos catarinenses? Então, como tu está mencionando, a principal forma de escoamento das exportações catarinenses é pelo meio marítimo. Então, os portos em Santa Catarina e os que estão perto do estado, eles são de vital importância para poder manter esse fluxo normal na exportação. No momento em que a dinâmica internacional, o fluxo normal de comércio se interrompe, nós podemos observar ou prever um efeito cascata. O que eu quero dizer com isso? No momento que tu tem uma interrupção em um ponto específico na dinâmica, isso aí implica
em demora na disponibilidade de containers, por exemplo, elevação de custos de seguro marítimo, e que impacta diretamente nas atividades, direta ou indiretamente, no caso, nas atividades dos diversos portos no mundo. E, portanto, os portos que são mais perto do nosso estado ou no estado serão impactados, seja de uma maneira imediata ou no decorrer das próximas semanas e meses. Então, esse efeito cascata vai chegar, sim, até nós. Tendo esse efeito cascata que nós poderemos observar nos portos, uma possibilidade de sobrecarga na capacidade de armazenamento e disponibilidade de espaço físico para containers que não possam entrar nos navios para um fluxo normal. Então, isso aqui, além de impactar nos fretes e no transporte, mas pode acarretar também uma elevação de custos na armazenagem nos portos. Bom, Andrés, você mencionou os containers, né? E um dos efeitos indiretos do desvio de navios é a redução da disponibilidade de containers refrigerados, que são essenciais para o transporte de carnes. Essa falta de containers pode comprometer as exportações de proteína animal do estado? Sim, esse aí é um dos efeitos, do efeito cascata que eu estava mencionando anteriormente, e pode comprometer em sobremaneira, né, o fluxo de exportações. O que acontece? Os nossos principais produtos de exportação, não só para a zona em conflito, mas para o mundo inteiro, é carne, né? São as carnes. E as carnes, elas têm uma particularidade, elas precisam ser transportadas em contêineres refrigerados. Então, o que acontece? Nesse fluxo, o container, ele entra no navio e ele faz o seu fluxo normal. Só que para poder manter esse fluxo girando, esse container vai lá, entrega, é descarregado e ele sobe no navio de novo vazio e faz o fluxo. Então, no momento que em que o sistema se bloqueia de alguma maneira, esse fluxo normal de container cheio que vai, container vazio que chega, se interrompe. Então, pode ter demoras na chegada de containers vazios, particularmente refrigerados, que é o que mais nos interessa nesse momento. Então, na indisponibilidade de containers adequados para poder manter esse fluxo normal, temos alguns impactos. Primeiro, a cadeia logística, a elevação do custo de armazenagem, seja no porto ou para dentro da porteira. Então, o que acontece? Essa interrupção ela vai impactar diretamente na competitividade. E uma questão interessante é que esse efeito ele não vai ser superado imediatamente. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, o conflito fosse resolvido no dia de hoje e as ações armadas fossem suspensas, mas esse efeito da demora da disponibilidade ela vai chegar nas próximas semanas de uma maneira ou outra, né? Então, o que eu diria em relação a isso? Precisamos estar alertas, sim, e para quem está na dinâmica da exportação, tomar as suas previsões e ver de que maneira pode fazer uma gestão eficiente e efetiva dos seus estoques para poder mitigar essa situação. O programa Análise de Mercado do Leite desta semana, da Alfa TV, traz Walter Galan, da empresa Milk Point, trazendo uma visão completa sobre o momento atual do mercado, a falta de produto e a sua influência nos preços. Análise de mercado. Oferecimento. Nutrialfa. Nutrição na medida certa. Olá, associados. Estamos começando o programa da Análise de Mercado do Leite. Para esse encontro, vamos falar hoje sobre as mudanças que estão acontecendo entre consumo e produção de leite e as tendências durante esse ano. Conosco está Walter Galan, do Milk Point. Walter, para iniciarmos nossa conversa, como você avalia a situação atual do mercado de leite? Bom, pessoal, o momento atual do mercado é um momento de falta de leite, né? Aqui a gente vê um gráfico que mostra o nosso índice de suficiência de leite, que é a disponibilidade menos a variação de volume de vendas. Então a gente vê aqui 4 momentos claramente diferentes. Vocês lembram lá no segundo semestre de 2024, quando os preços praticamente se mantiveram estáveis, a gente tinha um momento
de suficiência negativa, ou seja, faltando leite, faltando bastante leite. A partir de abril, maio do ano passado, onde a gente começou a ter as quedas de preço, a gente vê um momento de suficiência bastante positiva, ou seja, uma sobra bastante grande de leite. Isso fez com que os preços caíssem bastante, que é essa curva laranja aqui. E nesse momento, na verdade, a partir de novembro, dezembro do ano passado, janeiro, fevereiro e março desse ano, a gente tem um momento de falta de leite novamente. Por isso que os preços reagem, né? Primeiro no spot, depois ao produtor, os preços na venda da indústria ao varejo também. Então esse é o momento do mercado hoje, um momento de insuficiência de leite e por isso os preços estão reagindo. Walter, em relação ao consumo, como está se comportando o aumento da demanda perante ao custo mais baixo dos produtos lácteos? Os preços no varejo estão ajudando nesse patamar de consumo? Sim, estão ajudando, né? A gente tem uma deflação de preços bastante considerável esse ano, leite UHT, mussarela, 10%, 15% abaixo do que tiveram nesse mesmo período do ano passado. Então essa deflação de preços, né, essa inflação negativa de preços, tem ajudado bastante na recuperação do consumo. Algumas categorias, como queijos, vêm crescendo o volume de vendas nesse início de ano. Isso se explica principalmente por essa questão dos preços mais baixos do que no ano passado. Qual é a influência da guerra do Oriente Médio perante a atividade leiteira, seus custos de produção e insumos? Bom, sobre a influência da guerra para a produção de leite, ou para a cadeia leiteira, né, porque a influência é um pouco mais ampla, a gente tem no curto prazo o aumento do preço do diesel, né, o que influencia tanto o produtor nas suas atividades do dia a dia aí, que exigem tratores, preparo de solo, colheitas, etc., e que vão levar diesel. O diesel aumentou aí de 30% a 40%, dependendo da região. No transporte de leite, né, isso dá esses 30% a 40% representam aí de cerca de 40% da tarifa, então dá uns 14%, 15%, de 10% a 15% na tarifa de transporte e também na distribuição de produtos finais, né, dos derivados lácteos. Então, temos um aumento de custos aí, e também para o produtor, aí para a nova safra, né, e para as adubações de pastagem que vem agora adiante, aumento do custo representativo, aumento do custo de fertilizante. É possível ter uma visão otimista do preço do leite até o final do ano? O que nós vemos do cenário para frente, né? Final de semestre, segundo semestre, nós vemos os preços subindo até aí meados de maio, junho, atingindo um determinado patamar, e esse patamar a gente não vê ele caindo muito até o final do ano, né? Se a gente olhar as projeções de produção e de demanda, a gente vai seguir com um desbalanço entre oferta e demanda, tende a seguir, né? Principalmente pelas questões de produção, né? Então a gente não vê preços caindo tão fortemente lá no segundo semestre como a gente viu em 2025 e como os vimos em 2023. Enxergamos algo mais próximo a 2024, uns preços talvez não subindo no segundo semestre como foi 2024, mas tendo um patamar mais estável. Walter, agradecemos pela sua participação e pelas informações valiosas. Aos associados, obrigado por assistirem esse programa e até breve. Análise de mercado. E com esta análise do mercado do leite feita por especialista parceiro da Cooperalfa, ficamos por aqui com o programa de hoje. Desejando para você e sua família um grande e cooperado abraço e até amanhã.